Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você com toda a graça. Deus abençoe você. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu sei que o Santíssimo Sacramento já nos deu essa bênção, mas a palavra de Deus, ela é uma fonte de eterna bênção sobre a nossa vida. E nunca é demais uma palavra boa, uma palavra inspirada, uma palavra de Deus sobre nós. Com a mão sobre o seu coração, deixa essa graça recair sobre você. Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos, com toda sorte de graças. Que Deus atenda o que o seu coração anseia. Que o Senhor atenda a todos os seus desejos. Que o Senhor responda às perguntas que estão dentro de você. Que a paz do Senhor pacifique toda inquietação. Que o amor de Deus derramado no seu coração agora, nesse momento, por esta oração tão pródiga, tão cheia do Espírito do Senhor, que o amor de Deus que foi derramado sobre este rincão agora, ele seja a sua proteção. Proteja a sua alma, proteja o seu coração, proteja as suas emoções de todas as feridas, essas feridas profundas, essas feridas terríveis, pelas quais a nossa vida vai se escoando. Que a bênção de Deus cerque a sua vida, que ela vá à sua frente, em todo lugar, aonde você for. Amém. Fico olhando aqui para esse rincão tão cheio, dá uma alegria, não dá? Dá uma olhadinha à sua volta, do seu lado, atrás de você. Eu fico alegre. E você? Felicidade. Que bênção estar com você nesta manhã. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, no versículos de 35 a 41. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Esta palavra é um retrato de muitos momentos da sua vida. Você sabe que é um retrato. É onde fica registrada um episódio, um evento, uma situação concreta que você estava vivenciando. E a imagem congelou aquilo ali para que mais tarde você pudesse lembrar. Só que o retrato, ele é morto. Por mais alegria, por mais vitalidade que você veja num retrato, ele é morto. A palavra de Deus não, ela é viva. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Diz assim: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava. Levaram consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: mestre, não te importa que estejamos perecendo? Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então:
Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este, a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação. Vamos aplaudir com alegria, com amor a palavra de Deus. Muitas vezes a minha vida e a sua vida, ela entrou no meio de uma tempestade. Eu sei que muitos que vieram para cá para experimentar conosco este retiro, essa experiência de graça, esse acampamento de oração, até se exprimiram com os da sua casa, com os seus amigos, com aqueles que lhes são caros, até com os que você conversou e convidou para estar nesse acampamento de oração, dizendo assim: eu vou, porque eu preciso fazer alguma coisa pela minha vida, eu preciso dar uma parada, porque eu estou vivendo no meio de uma tempestade, estou vivendo no meio de tribulações, angústias arrebentam de todos os lados sobre a minha vida. Quantas vezes nós já vivemos isso no nosso passado, e alguns de nós que estamos aqui, estamos vivendo agora no nosso presente. E essas tribulações, essas angústias, esses sofrimentos, essas ameaças, esses perigos, porque todas as vezes que a nossa vida entra no meio de uma tempestade, e a gente se sente ameaçada porque tem algum perigo eminente. Todas as vezes que essas coisas acontecem conosco, nós precisamos ter claro algo para nós: isso não é um sinal de que Jesus não esteja na nossa vida. Os sofrimentos do tempo presente que você está passando não é um sinal de que Jesus não está com você. Não é. Não pense que o Senhor te abandonou. Não pense que essas aflições que você está enfrentando é porque, devido a algum erro que você cometeu, o Senhor saltou fora da sua vida e que por causa disso você está vivendo nesse mar encapelado. Não é. Porque veja esta palavra que nos diz. Jesus, ao cair da tarde, disse aos discípulos: vamos para outra margem. E eles mandaram a multidão embora e levaram Jesus. Levaram do jeito que estava. E quando a gente vê esta palavra aqui, dá até um negócio no coração da gente, né? A gente se pergunta: mas meu Deus, por que que diz que levaram Jesus do jeito como ele estava? Dá uma impressão de que levou de qualquer jeito, não é verdade? Você não sente isso? Parece que pegou e pôs ali de qualquer jeito. E parece que a palavra até aponta nessa direção, porque Jesus ficou ali como que esquecido, e eles foram tocando o barco adiante, fazendo tudo do jeito que eles sabiam, fazendo tudo com as próprias forças, só foram lembrar de Jesus quando a tempestade arrebentou. Mas isso não tem nada a ver com a gente, que comigo e você não é assim. Quando a tempestade arrebentou no lombo deles, e que a água começou a entrar dentro do barco, e que a experiência de pescador que eles tinham não era o suficiente para manter a embarcação enxuta, eles estavam lutando e colocando água para fora, mas quanto mais água eles colocavam para fora, mais água era colocada dentro pelas ondas, e chegou uma hora que a certeza era uma só: a gente vai morrer, nós vamos perecer. E juntou-se a aflição, a indignação, que quando eles olharam lá para trás, que Jesus estava fazendo? Dormindo. E um deles não pensou duas vezes, foi lá, o sacudiu e disse: não te interessa que a gente morra? O Senhor não se importa que a gente vá perecer? Gente, quantas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus na nossa vida? Nós escolhemos tocar a nossa vida com Deus, mas sem contar com Ele.
A gente deixa Jesus entrar na embarcação da nossa vida, mas nós vamos tocando a vida como se Ele não estivesse ali, fazendo as coisas do jeito que nós estamos acostumados, fazendo as coisas segundo os nossos critérios, segundo a nossa experiência de vida, e só mais tarde, quando as coisas começam a arrebentar sobre nós, a gente recorre a Jesus, e muitas vezes revoltados. O Senhor está vendo que a minha vida está afundando, e o Senhor não dá a mínima. E Jesus vira para eles e responde: não são as ondas que estão afundando a vida de vocês, mas a vossa falta de fé. Porque aonde não há fé, a vida sempre afunda. Nunca houve, nem na minha nem na sua vida, sofrimento, por pior que seja, que fosse capaz de nos fazer afundar. Nunca, nem na minha nem na sua. Porque a palavra de Deus nos garante, e eu e você já experimentamos o suficiente para saber que é verdade. A palavra de Deus nos garante que não é permitido que entre na nossa vida nenhum sofrimento superior às forças que nós temos para suportá-lo. Então por que tem sofrimentos que levam a gente ao chão, que levam a gente à lona? Por que tem sofrimentos que nos nocauteiam? Não é o sofrimento, não é que o sofrimento é demasiado forte, é que nós em alguns momentos nos tornamos demasiado fracos pela nossa falta de fé. Não é que Jesus saltou da barca, é que pela nossa fragilidade e pela nossa mania de nos apegarmos àquilo que é mais próximo, mais material e que nos parece mais seguro, nós deixamos muitas vezes de contar com Ele. Mas Jesus nunca saiu da sua vida. Bota no seu peito e diga: Jesus nunca saiu da minha vida. Mesmo quando eu deixei de contar com Ele, Jesus nunca saiu da minha vida. Diga para o seu irmão: Jesus nunca saiu da sua vida. Pode ser que você tenha deixado de contar com Ele, mas Ele permaneceu ali o tempo todo à espera de que você fosse acordá-lo, despertá-lo, mesmo em momentos de tribulação e dificuldade, às vezes animado por um sentimento de revolta, mas o Senhor esperou que você fosse a Ele. Ele nunca saiu da barca da sua vida. Tem uma coisa que nós precisamos aprender e incutir cada vez mais no nosso próprio coração, gente: que a presença de Jesus em nossas vidas, a presença do Senhor, ela não impede que nós sejamos alcançados por tribulações. A presença de Jesus nas nossas vidas não impede que nós deparemos com barreiras. Você não tem rezado desde sexta-feira? Contigo sinto-me forte, com o meu Deus venço o quê? Qualquer barreira. Mas veja, para você vencer uma barreira, primeiro você tem que se deparar com ela. Concorda comigo? A presença de Jesus nas nossas vidas não impede que nós nos deparemos com barreiras, com obstáculos e com muros que a gente considera intransponíveis. Você que traz a marca do Espírito Santo no seu coração, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você que se colocou a serviço do Senhor, você que muitas vezes se deixou inspirar pelo Espírito Santo, saiba que na sua vida você vai ser tentado. Nós vamos ser. Nós somos tentados, gente. E você é uma pessoa de Deus? Estou te perguntando. Sim. Então diga: eu sou uma pessoa de Deus. Nós somos pessoas de Deus, mas nós somos tentados. E a tentação não dá trégua para a gente, verdade ou não é? Nós somos de Deus, mas nós somos incompreendidos. Quem aqui se sente incompreendido por alguma pessoa que ama? Levanta a mão. Quando a gente casa e a gente começa a viver marido e mulher, e a tentar cada vez mais dividir o coração, a gente vai precisando
a gente vai percebendo como marido e mulher, como homem e mulher, são duas criaturas diferentes, não são? Quem é casado aqui ou já foi alguma vez na vida, levanta a mão. É ou não é verdade que homem e mulher são muito diferentes? E uma das coisas que a gente que é marido mais ouve depois que casa é: você não me compreende. E às vezes não compreende mesmo. Porque para a gente entrar dentro da cabeça de uma mulher, para a gente tentar pensar como uma mulher, é muito difícil. As mulheres têm muito mais facilidade de entender a cabeça de um homem do que o homem entender a cabeça de uma mulher. E às vezes a gente fica olhando para a mulher com uma cara de paisagem, do tipo assim: o que está se passando ali dentro, meu Deus? E isso faz a mulher da gente sofrer. Mas seja homem, seja mulher, como a gente sofre quando as pessoas que nós amamos e que nós respeitamos não nos compreendem. Quem de nós aqui nunca foi marginalizado? Porque a gente sempre pensa no marginal pelas coisas negativas. A gente pensa no marginal como dependente químico, a gente pensa no marginal como ladrão, a gente pensa no marginal como assassino. Mas há outros tipos de marginalização. Tem gente que é marginalizado porque é pobre, mas tem gente também que é marginalizado porque é rico. E às vezes você vê uma pessoa que tem dinheiro e que viveu uma conversão verdadeira sofrer dentro da igreja, porque ela é marginalizada, porque todo mundo quer ser compreendido por ela, mas ninguém compreende os esforços que ela faz para estar ali. E quem sabe que ela tem algum dinheirinho, acha que ela tem obrigação de fazer tudo que ela tem em favor de todo mundo que pede. A pessoa fica quase louca. E quando ela não faz o que os outros querem, ela é marginalizada. Tem gente que é marginalizada por causa dos estudos que tem. Às vezes vai participar de uma comunidade onde as pessoas, a maioria, tem menos estudos. Tudo que o outro diz diferente: ah lá vem o doutor outra vez, ah lá, ó, sabe tudo porque ele tem faculdade, a gente não tem. Isso é um jeito de marginalizar. Quando a gente tem dentro de casa um filho que é diferente do resto da família, e ele tem direito de ser, porque não é porque ele faz parte daquela família que ele tem que ser igual a todo mundo. Aí a gente diz: ah lá vem o diferente. E às vezes foi você que escutou isso. Faz ou não faz a gente sofrer? Muito! Porque marginalizar uma pessoa é colocá-la de lado. Quantos de nós aqui que dizemos que nós somos cristãos, que rezamos e procuramos ajudar as pessoas, sofremos nos nossos negócios? Quem tem passado aí, ó, por aperto financeiro? Levanta a mão bem alto para a gente ver. Tem alguém que não levantou a mão? E a gente sofre. Nós sofremos com as nossas doenças, nós sofremos com as pessoas que nós amamos. Tem muitas pessoas que estão aqui participando desse retiro, que estão aqui de coração, estão de corpo e alma, mas que não vieram pela própria causa, vieram pela causa de alguém. Vieram rezar por alguém que devia vir e não veio. E estão sofrendo muito, mas não estão sofrendo porque estão numa desordem financeira, não estão sofrendo porque estão numa desarmonia dentro da própria casa, não estão sofrendo porque estão doentes, porque estão fracas, porque os anos avançaram e agora o corpo já não sustenta todo o desejo de vida que essa pessoa tem. Não é essa a causa do sofrimento dela, mas está sofrendo por causa de outra pessoa. E isso não nos faz ser menos de Deus. Essas coisas, no entanto, elas são uma verdadeira tempestade na nossa vida, gente. E eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu muitas vezes já. Parecia que quanto mais água eu colocava para fora da minha vida, mais caía em cima de mim. A hora que você se livrava de um problema, outro te cercava lá na frente. Já se sentiu desse jeito? Tem momentos da nossa vida em que parece que todos os problemas marcaram o encontro no nosso endereço, lá na porta da nossa casa.
Vieram juntos, vai chegando um depois do outro. Não dá tempo de você respirar. Porque existe também, por trás dessas aflições, por trás de uma tentação, existe uma opressão. Porque o tentador, ele quer nos fazer desanimar da vida. A vida é um dom de Deus, a vida é graça de Deus, e a verdadeira vida é Jesus. E o maligno, ele é esperto, ele vê lá na frente o que a gente demora para ver. Ele quer minar a nossa vida, para que a gente seja incapaz de compreender que vida é Jesus. Então, como é que ele vai fazendo? Se você confia em Deus, ele pode muito pouco contra você. Então ele começa minando a sua confiança nas pessoas, mina a sua confiança na vida, e depois ele vira para você dentro do seu coração e diz: você não pode confiar em ninguém, porque quem era para cuidar de você te fez o mal. Olha o que teu pai fez contra você, olha o que a tua mãe está fazendo. Essa pessoa que prometeu ser fiel a você na saúde, na doença, cadê ela? E se você não pode confiar em quem divide com você a mesma cama, ou quem está com você debaixo do mesmo teto, em quem você vai confiar? E começa a incutir dentro da nossa cabeça, no nosso coração, que a vida não presta, que a vida não vale a pena, que a vida é um mar de sofrimento. E quando a gente começa a dar ouvidos a essa tentação, ele dá a cartada final. A culpa não é sua, diz ele. A culpa é daquele que te criou e te abandonou. A tentação vem para semear no nosso coração a dúvida em relação à presença de Deus junto de nós. Mas nós estamos aqui em oração, porque uma certeza nos guia. E a certeza que nos tranquiliza é que Jesus está conosco na barca da nossa vida, e que nós podemos acorrer a Ele em qualquer momento. Não só quando nós somos fiéis, não. Eu disse a você até num tom de brincadeira, mas é verdade, gente. Muitos de nós só recorremos a Deus no momento da necessidade. Mas pasme você, na hora que você recorre a Jesus, Ele nunca te diz: agora que você está sofrendo, você veio, né? Ele diz para você assim: eu não vi a hora de você me procurar, porque eu já não aguentava mais ver você sofrer. Vem cá que eu vou te ajudar. Se você não consegue se manter de pé, diz Jesus para você: apoie-se em mim que eu vou te sustentar em pé. Tanto que o que aconteceu com estes homens na barca não fez com que Jesus os repreendesse pelo motivo que normalmente nós pensamos que foi. Jesus não os repreendeu porque o chamaram. Não foi essa a razão. Jesus não os repreendeu por causa disso. Jesus os repreendeu porque eles estavam rendidos pelo medo. Jesus os chamou a atenção porque eles estavam desesperados, porque eles já estavam se entregando. Porque quando um foi lá acordar, Jesus disse para ele: nós já fomos, já, o senhor não ajudou, o senhor ficou aí deitado dormindo, estamos mortos. Vim te acordar para o senhor não morrer dormindo. Acorda para o senhor ver que o senhor vai morrer também. Ele já tinha se entregado. Por que ele não chamou antes? Ele não chamou antes porque ele ainda acreditava que ele podia salvar o barco. Então ele não podia perder tempo indo lá chamar Jesus, porque ele estava ocupado demais tirando a água. A hora que ele viu que não tinha mais jeito, ele foi lá e disse: olha, danou tudo, nós estamos mortos. Eles já estavam se entregando, gente. E um deles vira e diz para Jesus: não importa ao Senhor que nós pereçamos. E por que Jesus chamou a atenção dele e nele de todos os outros que estavam naquela barca? Porque o medo faz com que a pessoa não acredite no bem e faz com que ela pare de lutar. Por que na Sagrada Escritura se repete tantas vezes: não tenhas medo? Se eu não me engano é esse o número, mas se não for é por 1 ou 2 que eu estou errando. Na Sagrada Escritura se repete 360 vezes: não tenhais medo.
é praticamente uma vez para cada dia do ano. Não tenhais medo. Por que que a palavra de Deus, podendo nos dizer repetidamente tantas outras coisas, uma das coisas que ela mais nos diz é: não tenhais medo, porque uma pessoa medrosa, ela para diante do medo. Uma pessoa que tem medo de dirigir é um perigo na estrada. Eu não tenho medo de quem é agressivo no trânsito, eu não tenho medo de quem anda rápido, eu tenho medo de quem tem medo. A hora que eu vejo que a pessoa está insegura, e eu afasto o carro, eu fico bem de longe. A hora que a pessoa foi lá para a direita, eu vou. Porque uma pessoa com medo, gente, na hora do desespero, ela faz loucura. Às vezes a gente está ali, está vendo que a pessoa está travada no volante, você já viu? A pior coisa que a gente pode fazer é buzinar. Porque já está com medo, você buzina, ela entra em pânico. Aí ela olha para você, e a gente sempre manda o carro na direção que a gente está olhando. Então ela olha para você, adivinha em quem que ela vai jogar o carro? Deixa quieto. O medo, ele nos paralisa. Eu ouvi uma vez um ladrão falando que ele não gostava de roubar mulher, ele gostava de roubar homem. Porque o homem e a mulher têm uma reação diferente quando é abordado. O camarada fica paralisado, ele não fala nada. Aí é fácil para eles, tiram tudo dele. A mulher é diferente, ela fica paralisada gritando. Congela no grito e não cala mais. Não importa o que eles digam, ela continua gritando. Mas tanto um quanto o outro ficam paralisados. Por isso que ele consegue tirar as coisas da pessoa. Às vezes, e a gente não deve arriscar, às vezes nem está armado. A única arma que ele levava com ele era o medo que ele já sabia que a pessoa tinha. Agora veja, isso em situações corriqueiras, mas nas grandes situações da nossa vida, o que nos paralisa, o que nos impede de alcançar um bem, o que nos impede de alcançar uma graça, é a nossa incapacidade de lutar por causa do medo que se instalou no nosso coração. Muitas pessoas são capazes de realizar mais do que elas próprias acreditam. Põe de novo a mão sobre o seu peito, por favor. Está sentindo esta pessoa? Eu me sinto seriamente tentado a acreditar que essa pessoa na qual você está tocando é capaz de fazer muito mais e de ir muito mais longe do que você é capaz de acreditar. Agora, por quê? Pode baixar a sua mão. Porque nós não confiamos que somos capazes de muitas coisas, apenas porque nós temos medo. Medo do que pode acontecer com as escolhas que nós fazemos. Às vezes a gente não avança porque a gente tem medo da oposição que a gente vai sofrer. Porque a gente sabe que se a gente tomar uma decisão, por mais certa que ela seja, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai se colocar contra nós, tem gente que vai nos reprovar. Então um dos medos que eu e você enfrentamos na vida é o medo das pessoas que vão se opor a nós pelo caminho que a gente vai escolher. E essa oposição às vezes começa dentro de casa. Mas o que meu pai vai pensar? O que a minha mãe vai pensar? Mas meu Deus, nessa idade eu tomar essa decisão, os meus filhos não vão aceitar. Mas espera aí, o que você está decidindo é o bem, é o certo. Deus te inspirou isso. Se o Espírito Santo está com você, se a sua consciência está dizendo vai, você não vai por medo do que os outros vão pensar. Não, meu querido, avança. Um dos motivos pelo qual a gente fica paralisado é o medo de encontrar oposição. E o outro sabe qual é? É o medo de fracassar. Gente, que coisa terrível é esse bendito desse medo que a gente carrega de fracassar. Medo de fracassar e medo de ser contrariado. Só que o que a gente não percebe é o seguinte: que a pessoa que foge da luta por medo de falhar, ou a pessoa que foge da luta por medo da opinião dos outros, ela jamais vai descobrir as próprias capacidades. Ela jamais vai se conhecer.
Jamais. E nem aprenderá até onde as forças dela vão. Se você sempre se guiar pelo que os outros dizem, pelo que os outros pensam, e pelo medo que você tem de que eles te reprovem, se você não começar aquilo que você acredita e gostaria de fazer por medo de fracassar, você vai passar a sua vida inteira se perguntando: será que eu teria conseguido? Será que eu teria sido capaz? E essa dúvida, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, essa dúvida é pior do que qualquer derrota. É melhor você fazer e não conseguir, do que você carregar no seu coração a dúvida de que você poderia ter tentado fazer uma coisa boa e não fez. Então é preciso a gente arriscar para descobrir. É preciso a gente acreditar. Porque tem muitas coisas que acontecem no momento exato em que a gente acredita. E acreditar é no mínimo abrir o coração. Ontem eu conversava com uma amiga minha e ela dizia assim: mas Deus pode fazer um milagre mesmo quando a pessoa não quer. Em relação à vida da pessoa, não pode. Mas como que Deus, que é todo poderoso, que pode fazer o que quiser com a sua vontade, na vida de uma pessoa em particular, se ela não quiser, Ele não pode? Como assim não pode? Não pode. Porque Deus não força ninguém. Porque existe um limite que Ele colocou para Ele mesmo, que é o limite da sua liberdade. Então, para que um milagre aconteça na vida da gente, o mínimo que a gente precisa fazer é abrir o coração, é acreditar na possibilidade de que o milagre possa acontecer. Porque se a pessoa não acredita, mesmo Deus querendo dar a ela uma graça, Ele não vai fazer. Se você acha que eu estou inventando isso, que eu não tirei isso da Bíblia, é só você lembrar daquela situação em que Jesus ia entrar numa cidade e não pôde fazer ali nenhum milagre, porque eles não acreditavam. Está lá no Evangelho. Não diz que Jesus não quis, diz que Jesus não pôde. Porque ele queria, mas não encontrou nenhum coração aberto para isso. Eu falava aqui para o Roberto de um amigo que a gente tem em comum, em Presidente Prudente, o Ivan. E uma das vezes que eu fui visitar o Ivan, chegando lá na cama que ele tinha preparado para eu dormir, tinha uma carta escrita à mão de uma senhora que me contava uma graça que ela recebeu. E eu achei aquela carta tão importante, que eu aguardo comigo até hoje, porque ela retrata inúmeras situações concretas que nós vivemos diante da oração e diante daquilo que a gente pensa que não é uma resposta de Deus. O que essa pessoa contava? Ela contava que desde muito jovem ela sofria de um mal chamado sudorese. Ela transpirava de maneira descontrolada. Mesmo no frio mais absurdo, ela suava como uma torneira. Então ela foi dando detalhes de que ela já não sabia o que era colocar uma roupa seca no corpo, porque ela terminava o banho, enxugava o suor. Que o caminho que ela fazia do quarto até a porta da sala para ir para a rua, a roupa dela já empapava todinha, colava no corpo. Que para ela sair de casa, ela tinha que levar toalhas e às vezes ir até enrolada em toalhas, pelo tanto que ela transpirava. E que isso ia impedindo a vida dela. Que você imagina uma pessoa completamente molhada de suor. Quem toca? Quem abraça? Não dá, fica difícil. Ela ia contando outras coisas, como por exemplo, na hora de cozinhar, falando que não podia fazer a comida da própria família, porque todas as vezes que ela se aproximava de um fogão, ela ficava gotejando ali em cima da comida, então não dava. Disse que num momento de oração, e olha só para você ver a distância, ela estava em casa, ajoelhada na sala da sua casa, acompanhando pela televisão a missa que a Canção Nova transmite na quarta-feira, a missa do Clube da Evangelização. Naquela noite, o padre, não lembro qual o padre que estava fazendo a oração, conduzindo a oração, ela diz lá na cartinha, direitinho, ela disse que na hora em que o padre estava fazendo a oração de cura, diante do Santíssimo Sacramento, ela, a centenas de quilômetros daqui de Cachoeira Paulista,
ajoelhada no chão da sua casa, disse a Jesus: Senhor, tenha compaixão de mim, coloque as suas mãos sobre mim e me cura desta enfermidade que tanto sofrimento me traz. Ela mal fez a oração, o padre começou a falar pela televisão: eu vejo nosso Senhor Jesus Cristo entrando numa casa, colocando as mãos sobre uma pessoa que sofre de um mal chamado sudorese, e Jesus está curando você neste momento. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma posse desta cura, porque esta graça é para você. E ela disse que quando ouvia o padre retratar exatamente o que ela estava vivendo e dar a resposta à oração que ela tinha acabado de fazer, a única coisa que ela conseguia pensar era que a TV Canção Nova transmitia para milhões de pessoas, e que muitas entre essas milhões de pessoas deveriam sofrer com uma doença parecida com a dela, e que deveria ser para outro, mas não para ela. Ela tinha acabado de rezar, ela tinha acabado de pedir com detalhes, o padre tinha repetido detalhes da oração que ela tinha feito, mas o coração tinha dificuldade em acreditar que aquela graça podia ser para ela. Ela acreditava no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, ela acreditava no amor de Deus, ela só não conseguia acreditar que fosse para ela. E a semana se passou, os suores continuaram, mas participar da missa na quarta-feira à noite era já uma constante para ela. Na quarta-feira seguinte estava lá, a bendita diante da TV, acompanhando a missa, quando na hora da oração com o Santíssimo, o padre vira e diz assim: você que Jesus curou de uma sudorese, precisa tomar posse do bem que Ele te fez, acredita que a graça é para você. E naquela hora ela pensou: meu Deus, só pode ser comigo. E ela põe lá na cartinha para mim o seguinte: no momento em que eu acreditei, eu sarei. Eu fui ao médico na semana seguinte, o médico que já me fazia o tratamento há muito tempo, que sabia do mal que eu vivia, mas cuja causa ele não conseguia encontrar. E este médico constatou a minha cura, suspendeu a minha medicação, e quando eu contei a ele como que eu tinha recebido esta graça, o meu médico acreditou. E ela terminou dizendo assim: e onde eu vou, eu dou testemunho do que Jesus fez comigo. Uns acreditam, outros não, mas o que me importa é que eu sei quem me curou. Quem me curou foi Jesus. Agora veja, por que eu guardei essa carta como algo precioso? Porque a graça de Deus já tinha sido conferida a ela, mas só no momento em que ela acreditou, em que ela deu fé, em que ela abriu o coração, é que ela pôde experimentar uma graça que Deus já tinha lhe concedido. Você percebe? Fé é abrir o coração, fé é permitir que Deus faça aquilo que nós estamos pedindo para Ele fazer. Só que a pessoa, para experimentar, precisa correr o risco. E às vezes correr o risco do ridículo. Eu estava pregando em Curitiba no finalzinho do ano passado e no começo desse ano. Então no final do ano passado, em novembro, nós tivemos um momento no domingo de manhã que o Santíssimo Sacramento foi exposto, como foi exposto aqui. E no momento que eu vi Jesus chegando, trazido pelas mãos do sacerdote, dentro de mim me veio um ímpeto, um impulso, era uma certeza de que o que nós pedíssemos a Deus naquele momento de oração não seria concedido. Ah, Márcio, mas você já reza pelas pessoas, você já prega encontros, você já vive isso sempre. Não, era diferente naquele momento. Porque há momentos diferentes na graça. Há momentos diferentes. A gente sente, por isso que a gente tem que se deixar conduzir por Deus. E naquele momento eu percebia que era algo diferente e especial.
E eu acho que eu disse isso no microfone com tanta certeza, que uma senhora que estava lá atrás fez a sua oração diante de Jesus. Terminou o encontro em novembro. Em janeiro eu voltei lá. Já era domingo. Em janeiro já era domingo. Já era a oração de encerramento do encontro, quando sobe uma mulher ali no palco, toda esbaforida, correndo, e diz: você me desculpa eu te abordar agora na hora que você ia lá para poder pedir, para poder conduzir a oração, mas eu tinha que te contar isso antes de você começar a pregar. Estava aqui em novembro. Você se lembra quando Jesus entrou por ali, por aquele cantinho? Eu falei: lembra? Ela falou: então naquele momento, quando você falou que se a gente pedisse a Deus com fé, seja o que for, Ele atenderia. Eu estava naquele domingo aqui, rezando e pedindo a Deus que viesse em meu socorro, porque o meu ventre estava tomado de tumores cancerígenos. Tinha 2 tumores tão grandes que o meu útero tinha dobrado de volume. Só que esses 2 eram os mais preocupantes, mas não eram os únicos. E provavelmente eu ia ter que tirar tudo. Eu pus as minhas mãos sobre a minha barriga e disse a Jesus: Senhor, eu confio em Ti. Põe as Tuas mãos sobre o meu ventre e concede-me esta graça que ninguém mais pode me conceder. Concede-me, Jesus, a graça de não ter os meus órgãos retirados. E aí ela me contava: Márcio, eu não senti nada. Eu não senti nada, eu não senti calor, eu não senti calafrio, eu não me senti emocionada, nada. A única coisa que eu percebi é que dentro do meu coração havia uma certeza de que eu tinha sido atendida. E no dia seguinte, na segunda-feira, eu fui ao médico, porque na quarta-feira já era a cirurgia. E cheguei ao médico e insisti e supliquei para que ele pedisse novos exames. E tive que insistir muito, porque os exames que a gente já tinha eram suficientes para a cirurgia na quarta-feira. Meu médico só cedeu por causa da minha muita insistência. Aí eu falei: então, e aí? Que eu também já estava querendo saber o final da história. Foi por isso que eu cheguei aqui em cima da hora, porque eu queria trazer junto os exames para você ver. Eu estou completamente limpa. Eu não tenho nenhum câncer. A cirurgia da quarta-feira teve que ser desmarcada, porque eu não precisei operar. Agora veja, é correr o risco do ridículo. É você chegar numa segunda-feira, na porta de um consultório médico, e dizer a um médico que fez exames recentes em você, e dizer: eu preciso que você me peça outros exames, porque eu acredito que Jesus me curou. Não venha me dizer que é fácil. É correr o risco da vergonha, é correr o risco da decepção, mas quem não se arrisca não experimenta. E se ela não tivesse arriscado, não teria descoberto o que Deus lhe fez. Fé é a gente arriscar. Um arriscar que nos leva a descobrir. Somente quando nos esforçamos, somente quando nós tentamos nos ultrapassar nas nossas limitações, na nossa falta de confiança em Deus, é que nós conhecemos os nossos limites, é que nós avançamos para além dos nossos limites, é que nós conseguimos aceitar que sempre vai chegar um momento na vida minha e na vida sua em que termina a nossa parte e começa a parte de Deus. Diga para você mesmo: eu sou limitado. Os meus limites vão bem longe. Tanto que eu não conheço os meus limites. Mas eu tenho limites. E vai haver um momento em que eu vou topar com os meus limites. E quando eu chegar ao meu limite, e eu não puder ir além, quando terminar a minha parte, começará a parte de Deus. E Ele me fará ir além. E eu experimentarei a sua misericórdia. Ainda que para isso
um milagre tenha que acontecer na minha vida. Amém. Amém. Leia comigo na sua Bíblia, versículo 40. Então vamos aplaudir mesmo, para valer. Esse Jesus maravilhoso. Olha lá no versículo 40. Diz assim: Jesus disse-lhes então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que Jesus dá essa beliscada neles? Porque quem não quer tentar o que lhe parece impossível, não descobre do que é capaz. Olha aqui nos meus olhos, por favor. Você pensa que não, mas daqui eu consigo ver os seus olhos, viu? O que hoje é impossível para você? Como você pode dizer que é impossível? Você já tentou? Para você dizer que é impossível, você primeiro tem que tentar. Ah, eu tentei e não consegui. Tentou bem tentado. Tentou bem feito. Você se aplicou, você se dedicou. Ah, eu tentei muitas vezes salvar esse relacionamento. Tentou de verdade. Márcio, eu tentei com todas as minhas forças. Fantástico. Agora você vai tentar com as forças de Deus. Enquanto você tentou com as suas, você topou contra uma parede. Mas agora com as forças de nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo no seu coração, você vai vencer essa barreira. Você vai saltar essa muralha. Os jovens, eles são impetuosos, né? E eles descobrem umas coisas que deixam a gente assim arrepiado. E eu vi um grupo de jovens que dizia assim: se o Senhor não abrir o mar à nossa frente, Ele nos fará caminhar sobre as águas. Mas de um jeito ou de outro, nós vamos passar para o outro lado. Se Deus não abrir esse mar encapelado à sua frente, Ele vai te conduzir por cima desses problemas. Mas para isso Ele depende de você, de uma fé que é a abertura do coração, de uma fé que é você se arriscar em Deus, que é você acreditar nele, que é você tentar o que parece impossível para você. Porque quando você tentar, você vai descobrir do que você é capaz. O Espírito Santo, ele nos revela que para Deus tudo é possível. E tudo é possível para quem crê. Mas quem acredita nisso sobre si mesmo? Igual a minha amiga da Sudorese, que ela aprendeu uma coisa na prática, que tem gente que passa a vida inteira sem descobrir. O que ela aprendeu? Que não basta eu acreditar que isso vai acontecer na vida do Roberto, que isso vai acontecer na vida do Márcio, que isso vai acontecer na vida do Cal, que isso não vai acontecer na vida dessa pessoa que está sentada do seu lado. Porque a gente acredita que Deus pode fazer com o outro, mas não acredita que Deus possa fazer com a gente. Sabe por que Jesus trouxe para esse acampamento de oração você, e não aquela pessoa que você queria que tivesse vindo? Ele trouxe você porque Ele queria que você experimentasse a graça dEle neste dia de hoje. Você quereria cuidar de outra pessoa, mas Jesus decidiu que primeiro Ele queria cuidar de você. E tem derramado sobre você graça sobre graça. Desde sexta-feira, desde ontem, quando você saiu da sua casa, Jesus vem trabalhando no seu coração para que você acredite numa coisa: a graça dele é para você, e não depende dos seus méritos. A gente, em vez de olhar para a misericórdia de Deus, a gente fica olhando para as coisas que a gente fez no passado, e a gente diz a si mesmo, e a tentação joga isso para nós: eu não mereço, porque eu sei que vida eu tive,
Eu não mereço, porque eu conheço o meu passado. Deus conhece seu passado muito melhor do que você. E mesmo quando você não acredita em você mesmo, Ele acredita em você. E já decidiu como vai te abençoar, como vai te atender. Mas você também precisa acreditar, porque as pessoas, elas só são capazes de realizar unicamente aquilo que elas acreditam que são capazes de realizar. Você já viu uma pessoa que não acredita que vai dar conta de algo conseguir fazer aquilo? Não faz. Eu já vi, tinha uma pessoa que eu conhecia, que ela se achava tão incapacitada, mas houve um momento que ela conseguiu. Então houve um momento que ela acreditou. Enquanto ela não acreditou, ela não conseguiu. O que tem sido uma barreira na sua vida? Uma barreira tão grande que fez você acreditar que ou Deus concede um milagre na sua vida, ou você não vai superar. Você precisa tentar. Porque os milagres são para as pessoas que creem. Põe a mão sobre o seu peito e diga: os milagres são para as pessoas que creem. Sem fé o milagre é impossível. O milagre faz crescer a fé. Mas sem fé, nenhum milagre chega a acontecer. Gente, nós estamos num mundo que precisa, este nosso mundo precisa destes sinais. Eu sei que toda hora nós estamos topando com os excessos, com o joio no meio do trigo. Gente fazendo espetáculo e chamando de milagre aquilo que não é. Gente prometendo milagre para tirar dinheiro de gente ingênua. Mas a gente não pode jogar fora o trigo junto com o joio. Esse mundo em que nós estamos precisa de sinais para reconhecer que existe um Deus vivo no meio de nós, que Jesus Cristo ressuscitou e que quando nós nos reunimos no meio dele, ele passeia no meio de nós. E nós temos que entender uma coisa, que extraordinário não é quando nós nos reunimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e essas graças acontecem. Extraordinário seria se não acontecesse quando Ele que prometeu não ia cumprir a sua palavra. É de pasmar, não é que quando a gente se reúna e reze, conversões aconteçam, lares sejam restaurados, vidas reencontrem o seu sentido, pessoas se reconciliem. De pasmar seria se depois de nós termos nos reunidos aqui nesse final de semana, rezado, acreditado, confiado em Jesus, nada acontecesse. Eu tenho certeza, e quando eu digo certeza, é certeza mesmo, que muitas pessoas, desde ontem, desde sexta-feira, ontem e hoje, já obtiveram, você que está aqui, já obtiveram muitas graças de Deus e verdadeiros milagres. Eu acredito que você sabe por quê. Tem pedidos que a gente faz a Jesus e que Ele nos concede imediatamente, só que a gente precisa de tempo para verificar os resultados. E eu tenho certeza que neste ano, quando você ouviu falar desse acampamento, contigo sinto-me forte, com meu Deus venço qualquer barreira, tenho certeza que muitos vieram aqui para pedir, mas no ano que vem nós vamos nos reunir de novo aqui para agradecer. Você vai voltar aqui, meu querido, trazendo testemunho. Como ontem ali naquela fila de autógrafos, de dedicatórios, uma senhora me contava o milagre que ela recebeu das mãos de Deus. Quantas vidas restauradas. No mundo onde o matrimônio parece que foi feito de isopor, que é despedaçado contra o impacto de qualquer coisa. No mundo onde as pessoas tratam o sacramento do matrimônio como se ele fosse feito de açúcar, qualquer gota d'água dilui. Parece aí que os nossos relacionamentos são cada vez mais inconsistentes, aonde os nossos relacionamentos são fustigados pelo adultério. Quando a gente vê um lar
encontrando a reconciliação, o perdão e se restabelecendo. Apesar disso, nós estamos vendo ali um verdadeiro milagre. Ontem, vou dizer a você que você pode ficar tranquilo, porque sempre que eu recebo um testemunho, uma cartinha, um e-mail, eu conto, se aquilo vai ajudar alguém, eu conto o fato, mas eu procuro preservar o nome da pessoa, eu procuro preservar o lugar de onde ela é. Por quê? Se ela testemunhou para mim, é porque essa pessoa tem o desejo de que o testemunho dela mova outros corações. Você não concorda? A gente preserva o nome da pessoa porque quando a gente fala publicamente, todo tipo de gente ouve. Então ouve o que acredita, ouve o que não acredita, ouve o fofoqueiro, ouve o especulador, ouve o chato e vai lá perturbar a pessoa. Mas tem coisas que não dá para deixar de contar. E ontem ali, eu lendo numa carta que a pessoa me entregou, um homem contando como por graça de Deus, ele recuperou a sua vida, a sua família, conseguindo perdoar a esposa que o tinha traído. E que se não fosse por Deus, ele jamais seria capaz de vencer essa ferida, para curar não apenas a ferida do seu coração, mas para curar o seu lar. Ele disse: foi difícil para mim, eu descobri essa traição, a minha esposa se arrependeu, ela tentou reconciliar, mas eu não quis mais. E foi um sofrimento para mim, foi um sofrimento para as minhas filhas, para os meus filhos. Mas no momento em que um dia eu participando da Santa Missa, na hora do canto, do pedido de piedade, aquela oração entrou no meu coração, aquela música veio trazendo para mim uma experiência da graça de Deus. E eu via naquele cântico de pedido de misericórdia e de perdão, a minha esposa que há tanto tempo tentava se reconciliar comigo. Naquele momento eu me decidi por perdoá-la. E quando eu me aproximei dela, meu coração se encheu de misericórdia, porque afinal de contas, nós tínhamos vivido muitos anos juntos. Ela estava deprimida, ela estava sofrendo. E a graça de Deus me deu compaixão, me deu misericórdia para perdoar a minha mulher e voltar a viver com ela. E eu lhe digo, ele põe na cartinha, nunca nossa vida foi tão feliz. Porque nesse perdão, Deus reencontrou o lugar dele dentro da nossa casa, o primeiro lugar. Isso tudo precisava ter acontecido para que Jesus voltasse a ocupar o primeiro lugar na minha vida, na vida da minha esposa e na vida dos meus filhos. Eu pergunto a você, isso é ou não é um verdadeiro milagre? Se você conhece uma família que foi atingida pelo adultério, você há de convir comigo que a restauração de um lar que sofreu com esta marca é um verdadeiro milagre. Eu conheço muita gente que viveu essa dificuldade do adultério e que vive junto. Viver junto não é viver reconciliado. A gente vive junto até com o inimigo da gente. A gente marca o território. Metade da casa é para você, metade da casa é para mim. A gente alterna na cozinha. Você come primeiro hoje, amanhã eu como primeiro. Você vive com o inimigo debaixo da mesma casa. Viver junto não é viver reconciliado. Eu estou falando de reconciliação, eu estou falando de perdão, eu estou falando da felicidade voltando ao seio de uma família. Isso é um milagre, só Deus pode dar. O remédio para uma família que está se despedaçando, gente, é trazer Deus para dentro de casa, é colocar o Senhor em primeiro lugar. Não é viver juntos, eu tenho que viver do lado dela, ela tem que viver do meu lado, porque nós temos filhos em comum. Não. Seus filhos não querem que vocês vivam juntos. Seus filhos desejam urgentemente que vocês se amem. Nada faz tão bem a um filho e uma filha, nada garante tanto a saúde emocional de um jovem, quanto saber que o pai dele ama a mãe dele e que a mãe dele ama o pai dele. Para um filho, mais importante do que se saber amado pelo pai e pela mãe,
é saber que o pai e a mãe se amam entre si. Quanto bem poderia recair sobre a sua casa, se Jesus conceder a você hoje esse milagre da reconciliação da sua família. Mais do que uma doença do corpo, é curar essa mágoa, essa ferida, essa doença espiritual que atingiu não só nós, mas o nosso lar. Mas para isso é preciso crer. Quando a gente acredita, a gente pode fazer coisas jamais imaginadas. Você já viu aonde a gente vai quando uma pessoa acredita na gente? Às vezes tudo que a gente precisa na vida é uma palavra de incentivo. A pessoa dizer: vai, eu estou com você, eu acredito em você. Mas você acredita mesmo? Acredito. Eu e você, a gente está desconfiado que a gente consegue. Aí vem alguém que a gente confia na pessoa e diz: vai, porque eu estou com você, eu conheço seu potencial, você vai conseguir. Isso, uma pessoa de carne e sangue, uma pessoa humana, falível como eu e você. Mas hoje quem está te dizendo isso não é uma pessoa que falha, mas é aquele para quem tudo é possível, que está olhando para você e dizendo: vai, porque eu estou contigo e você vai conseguir. Vai, porque eu te conheço e eu sei as forças que eu coloquei dentro de você. Vai, porque você ainda não usou todas as forças que eu lhe dei. Vai, porque quando você gastar tudo que eu te dei, eu tenho muito, 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 muito mais para te dar. Você ainda não experimentou tudo que Deus tem para você, meu irmão. Tem muita coisa boa te esperando. Por que que você não deveria confiar que você é capaz daquilo que Deus confia que você pode fazer? Você vai cansar de fazer isso. Põe de novo a mão sobre o seu peito. Abraça, pega nessa pessoa. Você conhece essa pessoa? Você acha que você conhece essa pessoa que você está tocando mais do que aquele que a criou? Você vai me desculpar. Você se conhece um pouquinho, porque quem te conhece de verdade foi aquele que te fez. Deus te conhece e Ele está te dizendo que você pode. E Ele está dizendo que aonde você não puder, Ele vai te sustentar, Ele vai te amparar. Agora eu te pergunto: você confia nisso? Você de verdade acredita nisso? Então eu lhe digo: isso é fé. Isso é fé. Deus colocou em nós forças que se manifestam mediante a confiança. Existem forças dentro do seu coração que só aparecem quando você confia. Quando você confia em você mesmo. Porque tem uma confiança que a gente deposita na gente mesmo, que é uma confiança saudável. E quando você confia em você mesmo, brotam forças dessa confiança. Existem forças que aparecem quando a gente confia na outra pessoa. Quando marido e mulher confiam em si, quando dão uma chance ao outro. Quando um pai acredita mais uma vez no seu filho que errou. Sem recriminações, sem cobranças, apenas por amor. Mas eu lhe digo, se essas confianças despertam forças em nós, imagine você pela confiança que Deus tem em nós, pela confiança que Deus tem em você. Quando em nossa casa, quando no nosso trabalho, quando na nossa comunidade, a gente respira uma atmosfera de confiança, nossas forças são despertadas. E novas forças são acrescentadas a gente. Não é isso que diz a palavra de Deus? Que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças? Pergunta para o seu colega sentado do seu lado: você confia em Deus? Então não importa quão enfraquecido você tenha chegado aqui, o Espírito Santo já está renovando as suas forças. Vai dar a você asas de águia. Você vai andar sem se cansar. Você vai correr sem se fatigar. Porque o Espírito Santo está com você. Só que para a gente fortalecer a nossa confiança, a gente precisa se amar. Abrace a você mesmo.
Tem uma palavra de Deus que ela resume toda a Sagrada Escritura: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é você amar o teu próximo no lugar de você. Não é amar o próximo no lugar de si mesmo. É amar esta pessoa que está pertinho de você como você se ama. Para a gente confiar, a gente precisa amar. E ninguém pode amar a outra pessoa se não ama primeiro a si mesmo. Quem não se aceita, não consegue aceitar o outro. Tem muito casamento acabando, não é porque o marido não aceita a mulher ou a mulher não aceita o marido. É porque o marido não se aceita. A pessoa que mais o faz sofrer não é a esposa dele, é ele mesmo. Tem casamento acabando porque a mulher não se aceita. Feche seus olhos um pouquinho e peça ao Senhor agora: meu Deus, me dá a graça de querer ser eu mesmo e não outra pessoa. Porque esse amor vem, Senhor, pela minha aceitação de mim mesmo. Será que alguém que despreza a si mesmo é capaz de amar o seu colega? Será que a pessoa que não gosta de si, ela pode suportar os outros? Como é possível dedicar confiança a outras pessoas se você não confiar em você mesmo? Abraça você, porque o amor e a confiança caminham juntos. O amor e a fé andam de mãos dadas. E quando uma pessoa se odeia, é um tormento do inferno para ela mesma e para as outras pessoas que convivem com ela. Senhor, eu estou pedindo agora que a tua mão misericordiosa se estenda sobre estes teus filhos e tuas filhas que aqui estão, dando um profundo amor por si mesmo, Senhor. Amor ao seu corpo, amor à sua história de vida, amor à família que tem, a família de onde vieram e a família que constituíram. Estou te pedindo, Senhor Jesus, que nesta manhã de domingo, pela força do teu Espírito Santo, um rio de misericórdia seja derramado aqui sobre nós agora, curando nosso coração, porque este domingo é um domingo de maravilhas. Este domingo é um dia de milagres para todos nós. Eu te bendigo, Senhor, porque isso que nos foi dado nesta pregação é uma verdade que vai se cumprir. Muitos, mas muitos mesmos de nós que estamos aqui neste retiro, voltaremos aqui para testemunhar os verdadeiros milagres que o Senhor está derramando sobre nós agora, no silêncio do nosso coração. Nós te bendizemos, Senhor, porque tantos que nós somos reunidos nesse acampamento de oração, seria impossível, pela palavra de ciência, revelar a cada um o que o Senhor está fazendo na vida particular desta pessoa. Por mais que na oração se revele o que o Senhor está realizando em um, em outro, nós seríamos incapazes de contar todas as maravilhas que o Senhor está fazendo agora. Eu te bendigo, meu Deus, porque esta paz que este meu irmão, que esta minha irmã está sentindo dentro da sua alma, é um sinal de que o Senhor o atendeu. É um sinal de que a sua mão está sobre ele neste momento. É um sinal de que o Senhor o ouviu e que o seu amor está envolvendo este filho, esta filha amada de Deus. Sinta o abraço de Jesus envolvendo você. Sinta o Espírito Santo que está sendo derramado sobre todo o seu ser. Deus expulsa o mal não pela violência. Deus expulsa o mal enchendo de amor. Quando um coração está cheio do amor de Deus, não há lugar para o inferno nele. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
toda força maligna, toda força infernal, toda força de opressão, toda ideia de suicídio, todo pensamento maligno que passou pela cabeça e pelo coração dos filhos e das filhas de Deus que aqui estão, em nome de Jesus, pelo poder da sua santa cruz, saiam agora e cedam espaço ao amor e à misericórdia que está entrando nesta casa e está se estabelecendo agora. CançãoNovaPlay.com. Assine já!